Meus irmãos, meus amigos, boa noite. Estou aqui nessa cadeira de Simone, não se assustem não que eu não vou cantar de jeito nenhum. Fiquem bem tranquilos. Nós vamos dando início então à nossa reunião. Todos sabemos que Medrado se encontra em viagem a serviço doutrinário. Está inclusive chegando no país de destino agora. E nós vamos aqui tentar da melhor forma conduzir as atividades da nossa casa nessa terça-feira. Vou convidá-los então à oração. Nós vamos reduzir um pouquinho as luzes aqui do palco, nos acomodar, nos aquietar nas nossas cadeiras, procurando fazer uma respiração confortável, que nos deixe mais serenos, mais tranquilos, porque bem sabemos, Senhor, que a Tua presença nesta casa é algo real. Nós sabemos que a espiritualidade nesse momento atua em favor de cada um de nós, nos aconchegando, nos oferecendo uma energia bem suave, bem própria ao nosso bem-estar e refazimento. E é dessa forma que nós seguiremos, Senhor, sob Teu amparo e sob Tua direção. Hoje, além da noite do Cumbaiá, que é uma noite muito especial em nossa casa, nós iniciamos esse momento nosso de oração, direcionando o nosso pensamento em favor de todos aqueles cujos nomes nós relacionamos aqui pessoalmente, seja através do núcleo de oração Francisco de Assis, do plantão de oração. E também, Senhor, nós te pedimos que envolva em suaves vibrações dois recém-desencarnados muito queridos nossos, Raimundo Humberto Caires Araújo, no dia 2 de julho, sua esposa Geni, sua filha Adriana, seu genro e neto presentes, Eliana Santana Amaral também, irmã da nossa queridíssima Olívia Santana. Que sejam acolhidos, que sejam conduzidos no segmento de luz. E para tanto, Senhor, nós vamos aproveitar esse momento para colocar uma canção, que é uma canção cuja letra é de autoria do nosso amado Frei Carlos Murion, e foi musicada por Villa-Lobos, através da IA, por Medrado. E é essa canção que fala de girassóis, que fala de luminosidade, e que nós vamos agora mentalizar os queridos Raimundo e Eliana, e também os nossos familiares e amigos dos quais nos lembrarmos. Clarão, como quem ouve o pulsar da criação, não teme a sombra nem o entardecer, pois sabe o segredo de permanecer. Mesmo na noite, sem ver o esplendor, guarda na alma a memória do sol. Girando os olhos para o infinito, buscando no alto o eterno sentido. É mais que flor, é lição, é sinal. Toda luz chama o ser imortal. Girassol, flor que procura a luz sem cessar, filho do sol nascido pra amar. Na cidade da luz teu nome ecoou.
despertou. Girassol ensina o homem a se erguer do chão, buscar a chama da transformação, a luz da consciência, o amor sem igual, o sol divino em cada mortal. Quantos caminham perdidos no breu, sem perceber o clarão que nasceu. Dentro do peito há um sol a brilhar, esperando a coragem de despertar. Amar o próximo é luz acender, é ser abrigo, é fazer renascer. Como a flor que se inclina ao calor, a alma se curva diante do amor. Busca a verdade, busca o perdão, busca no outro tua redenção. Toda consciência é um sol a crescer, toda bondade faz o mundo acender. Girassol, sobe contigo quem quer evoluir, quem faz da dor uma ponte pra ir. Na cidade da luz há um canto maior, segue a verdade, segue o amor. Girassol, que o homem aprenda teu gesto imortal, olhar pra luz é vencer todo o mal. E quando a noite tentar nos calar, seremos sol para o mundo iluminar. Então, que essa simbologia do girassol, né, que nos encanta, que é também uma preferência do nosso patrono espiritual Francisco de Assis, nessa bela homenagem do nosso querido Frei Carlos Murion, né, que seja inspiração para os recém-desencarnados, para nós outros que aqui seguimos, para nosso querido Medrado, que se encontra em viagem com a nossa companheira Marília. E que essa lembrança do girassol seja presente em nossas vidas, iluminando-nos sempre. Que Jesus nos abençoe e nos acolha sempre. E agora a gente traz Ivan César, que é um companheiro nosso, sempre presente, sempre muito disponível, sempre muito presente para nós, e que tem a palavra a partir de agora, Ivan. Bem-vindo. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, muito boa noite. Em primeiro lugar, aos familiares dos recém-desencarnados, meus sentimentos. Aos recém-desencarnados, que os bons espíritos possam acolhê-los na misericórdia de Deus. Minha gente, antes de eu ir para a palestra em si, eu preciso fazer um reconhecimento e até um agradecimento aqui para a Cidade da Luz, porque eu faço palestras desde 2009, então ano que vem eu completo a maioridade como palestrante. Inclusive hoje é data comemorativa para mim, que eu estou fazendo a minha palestra número 1200. Tá pensando o quê? Isso é misericórdia de Deus, para ver se eu aprendo alguma coisa. Então, ano que vem completo 18 anos. Comecei em 2009 e já em 2010 eu já estava aqui, fazendo palestra aqui. Então faz bastante tempo que vocês veem minha cara. E qual é o agradecimento, o reconhecimento que eu quero fazer? A Cidade da Luz, e não é de agora, é uma casa muito cuidadosa com os seus convidados. Sempre que eu sou convidado a fazer palestra aqui, nunca falta informação.
As pessoas ligam, não que hoje ninguém mais liga para ninguém, né? Mas manda lá as mensagens tudo direitinho, todas as informações direitinho. Para essa palestra eu trouxe um material aqui em apresentação. Aí a Inan está ali com o celular na mão, né, Inan? Ivan me chamou de senhor, é brincadeira um negócio desse? Se você me chamar de senhor de novo, eu rogo praga. Eu falei assim, é porque o fundo está claro, aí para a câmera pode não sair legal, você poderia mudar? Posso, mudei, mandei para ela novamente. E felizmente as pessoas me convidam, as casas me convidam, mas esse cuidado que a Cidade da Luz tem, desde a hora que a gente chega ali no portão, para poder estar aqui, ele poderia ser, eu diria, mais imitado por outras instituições. Tem lugar que a gente vai para fazer palestra que a gente precisa ficar pedindo, pelo amor de Deus, alguém informe como chega, porque é uma loucura. Mas enfim, bora falar do que nos interessa. Cadê o material? Aí, ó, que beleza. Palestra 1200 para falar sobre autodescobrimento. Eu não sei para que vocês querem esse negócio de autodescobrimento. Porque vocês ficam nessa ideia, até ingênua, de que no autodescobrimento eu vou descobrir que todos os meus problemas são causados pelo outro. Vão nessa. Às vezes as pessoas se colocam numa condição, eu diria até de necessitados perante as questões da vida. E estão habituados e habituadas diante de todas as dificuldades que nos visitam, né, nos anos que vivemos, a sempre projetar no outro a razão dos nossos problemas. Aí diz assim, não, eu vou tentar, né, entender direito essas coisas para ver como é que faz, como é que não faz. Aí chega na ideia do autodescobrimento. E aí começa a perceber que a coisa não é bem assim. Na casa espírita organizada, ninguém vai passar pela porta e vai encontrar alguém para dizer assim, venha assistir a palestra, venha no Cumbaiá, venha na noite do sol, porque nós vamos resolver os seus problemas. Felizmente, nas casas sérias, esse texto não existe. Existem os auxílios, existem as ajudas, mas as únicas pessoas que podem resolver os nossos problemas somos nós mesmos, se quisermos. Se não quiser, vai ficar na lamentação de sempre, olhando para o outro como a razão das dificuldades. O livro Momentos de Iluminação nos serviu de referência para o trabalho da benfeitora Joana de Ângeles. É um livro de bolso, em que um dos textos é exatamente esse título aí, Terapia de Autoconhecimento. Eu acho que a benfeitora ficou com pena da nossa ingenuidade e fez assim, peraí, eu vou ajudar esse pessoal. Eu vou mandar o passo a passo. Então, hoje, quem estiver desperto e desperta, quem dormir vai perder, mas hoje vocês vão sair daqui com o passo a passo para o autodescobrimento. O que vai acontecer daí em diante já não é comigo. Cada um com seus problemas, depois vai dizer, foi Ivan que falou. Ivan não falou nada. Ivan mal fez o texto, quem fez foi a benfeitora. Bora lá, passa aí o primeiro para esse pessoal ver. Lá em O Livro dos Espíritos, quem se propôs a estudar a obra deve ter visto essa questão, né? Questão 919. Qual meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Está lá no portal do Delfos, no Monte Delfos, lá na Grécia. Conhece-te a ti mesmo. Quantos de nós aqui presentes hoje podemos levantar a mão e dizer assim, eu conheço a mim mesmo? Acho que eu vou pedir para levantar, que é para ver o que acontece.
Oxe, vocês não se conhecem não, é? Agora, porreta, não se conhecem agora, mas ficam querendo saber o que foi na vida passada. Para quê? Conhece-te a ti mesmo, eu diria que é o maior desafio que nós, seres humanos, podemos aceitar, porque é nessa ideia de olhar para o espelho e entender e reconhecer, melhor dizendo, como nós muitas vezes ainda somos vaidosos, egoístas, maldosos. É nesse desafio que a gente costuma dar um passo para trás e dizer assim, eu não quero mais isso não. Porque enquanto as coisas estão boas, saindo do jeito que você previu, do jeito que você programou, do jeito que você organizou, beleza, ninguém está preocupado com autodescobrimento. Agora, na hora que a dificuldade chega e você parar para perceber que não é tão bonzinho assim como você achou que era, a coisa dificulta. Na busca pelo autodescobrimento, pelo autoconhecimento, a gente tem aí inúmeras possibilidades disponíveis, né? Tem a psicologia com as suas diversas abordagens. Terapia cognitivo-comportamental é ótimo. Tem gente que vai para os livros. Tem gente que vai para as casas espíritas para assistir palestra, para conversar com o espírito. Tem gente que faz yoga. Eu acho tão bonitinho, né? A pessoa diz, não, agora eu vou saber quem sou eu, tá? Vai fazer o quê? Yoga. Vai ficar flexível, vai aprender a respirar, mas será que, né? Faça, viu? Não estou dizendo para não fazer não, faça. E justamente para evitar talvez não, mas para melhorar, o Sérgio ali, estava aqui no vídeo, está ali agora. E a mulher está aqui, viu? Quem queria saber quem era a mulher dele está ali na frente. Todo mundo conhece, né? Grande novidade que eu estou falando. É prima de um amigo meu de mais de 20 anos. Em setembro a gente se vê lá, né? No Caruru. É eu e ela, viu? E Sérgio também. Vocês não, pelo amor de Deus. Bora lá. O homem que se conhece possui um tesouro no coração. Frase boa, né? O homem e a mulher também, obviamente. E o que é que a gente faz com os tesouros? Lembrem aí da parábola dos talentos, né? O que é que a gente faz com os tesouros que a gente encontra? A gente quer esconder? Ou a gente quer fazer com que ele se multiplique? Porque o nosso processo de autoconhecimento é exatamente isso. Não achar tesouro, mas reconhecer tesouros e muitas vezes produzir os nossos próprios tesouros. Produzir como, Ivan? Por exemplo, se você se reconhece uma pessoa ainda essencialmente egoísta, quando você passa a ser um pouco menos egoísta, você já está começando a produzir o seu tesouro, se libertando do egoísmo. Eu sempre chamo a atenção para essa visão romântica que algumas pessoas ainda carregam sobre, por exemplo, os trabalhos assistenciais nas ruas. Porque tem gente que acha assim, Rosângela, mas eu vou sair com o pessoal da Cidade da Luz, a gente vai distribuir comida, distribuir lençol, roupa, tem ônibus para o pessoal tomar banho, e as pessoas vão lá para receber as coisas, né, se cuidar, e vai todo mundo ficar muito agradecido a nós. Cuidado. Vai ter gente agradecida sem a menor dúvida. Agora vai ter gente que vai pegar a comida que você deu e vai jogar no chão na sua frente. E por causa disso você vai deixar de fazer?
É o estágio dele, é o estágio dela, não é o nosso. Outro dia eu estava contando a uma, não, porque eu vou acontecer. Digo, olhe, não vá sozinha. É melhor juntar um pessoal. Não, menina, você acredita que eu já vi gente ser morta do meu lado? Nessa distância aqui que eu estou, de Rosângela? Então, cuidado. Porque às vezes a gente acha que tem aí uma paisagem linda e maravilhosa com as borboletas voando, os pássaros cantando, mas não é isso que a vida nos apresenta não, gente. Ainda mais para as pessoas que vivem em meio à violência, que muitas vezes nem nos atinge, mas atinge aquela pessoa. Então, todo mundo para ela é suspeito. Se aproxime com calma e aos poucos. Refletir em torno das nossas reais necessidades, isso também está lá no processo do autodescobrimento. Eu lembrei da pirâmide de Maslow, o pessoal da psicologia aí vai se identificar. Abraham Maslow, um psicólogo já desencarnado, norte-americano, que traz, eu diria, como a sua principal contribuição, a pirâmide das necessidades. Uma pirâmide mesmo, cinco blocos, onde na base nós temos as necessidades fisiológicas, depois necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de autoestima e no topo da pirâmide necessidades de autorrealização. Aí, por exemplo, nas necessidades fisiológicas está lá, necessidade de comer, beber, dormir, fazer sexo, tudo o que é fisiológico. Aí eu tenho necessidade de dormir, certo? Todo mundo aqui tem. Mas entre ter a necessidade de dormir em um colchão e ter a necessidade de dormir em um colchão com trocentos milhões de tecnologia, de não sei o que, há uma diferença. Eu preciso dormir ou eu preciso dormir no luxo? Parece aquela pessoa que você vai lá na despensa, não tem 1 quilo de arroz, não tem 1 quilo de feijão. Mas você abre a geladeira, está lá o presunto pata negra. Para onde estamos levando a nossa vida? Quais são as nossas reais necessidades? Tudo isso faz parte do processo. A gente vai continuar encarando o processo ou vai começar a desistir dele porque está ficando muito difícil? Eu estou me questionando demais. Graças a Deus que está se questionando demais. Porque é no questionamento que a gente tem a oportunidade de aprender. Enquanto não questiona, está tudo certo. Toda terapia eficiente impõe disciplinas saudáveis. Eu deveria ter grifado essa palavra aí. Disciplinas saudáveis, às vezes ásperas, cujos resultados chegam à medida que são utilizadas. Às vezes ásperas. Eu diria até muitas vezes ásperas. Quando você começa a mudar para melhor, quer ver logo uma coisa que vai acontecer? Vai aparecer mais gente para querer fazer de besta. Lhe testar, ver se é isso mesmo. E o que é que você vai fazer? Vai se manter firme? Vai desistir? Eu lembro quando eu tomei a decisão de parar de beber. Eu tinha 23 anos, ano passado isso. Oxê! Mentira, eu estou com 45. Aí sim, era isso que eu esperava ouvir. Isso é uma alma elevada, vocês deviam aprender com ela. Eu tomei a decisão de parar de beber. E olha que eu nunca bebi para ficar bêbado, mas resolvi parar e parei. Do nada, época de faculdade, né? Começa a aparecer gente que mal falava comigo, me convidando para ir para o bar. Não, bora tomar uma cerveja, não sei o quê. E eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, que maluquice é essa? Alguns dos ditos amigos ficaram pelo caminho. Hoje eu trago 3.
nesse espaço de 22 anos, que permaneceram e permanecem até hoje. Se me convidam para alguma ocasião nas suas casas, já sabem que para mim ou é suco ou é água, nem refrigerante eu bebo mais. Respeitaram. Agora, já pensou se eu tivesse desistido já na primeira? Não é por eles, não é pelo outro, é por mim. É pela minha necessidade, é para aquilo que eu quero para a minha vida. Não o que os outros querem. As pessoas são ótimas em quererem coisas para as nossas vidas. Já repararam isso? Sabe a pessoa, a pessoa, por exemplo, começou a namorar. Começou a namorar e já vem logo um casa quando? Aí dá vontade de perguntar se você custear o casamento amanhã mesmo. Aí casou. Quando vai ter o primeiro filho? Aí tem o primeiro filho. E o segundo vem quando? Porque não pode ter um só. Que maravilha, né? Está tomando conta de sua vida, meu filho? Ou está só interessado na vida do outro? Porque para dar ideia tem um monte de gente. Mas vai fazer um chá de fralda para ver se a pessoa leva alguma coisa. E ainda vai para o chá de fralda. E quando sai, ainda leva a quentinha para casa. Ou eu estou mentindo? Quando dá a fralda é aquela da mais barata que a criança usa e dá logo alergia. Mas a vida dos outros, com ela mesmo. Bora começar nosso passo a passo? Para vocês não pensarem que é mentira minha? E não, tem um slide antes. Que é importante. Vá, esse aí mesmo. O próximo. Aí. Autoconhecimento exige coragem e interesse. Tem palavras assim que parece que é para a gente ficar assustado, mas não é não. É para a gente entender como é que funciona mesmo o negócio. No slide anterior tinha lá, às vezes ásperas, né? Aqui já vem logo a coragem. Coragem de nos desnudarmos perante nós mesmos. E partir ao enfrentamento sem desculpismos. Ah, eu sou assim porque na minha infância tal. Tudo bem, você reconheceu determinada questão. A partir de agora, trate da questão. Porque a infância é difícil, gente. Boa parte de nós aqui teve. Nós não somos exceção. E usar isto como artifício como argumento, melhor dizendo, para justificar o seu temperamento difícil, eu não sei se ainda cola, não. Ah, eu queria tanto fazer terapia, mas terapia é cara, não dá para eu pagar. Vai no CRAS. Está lá de graça. Tem casa espírita que oferece o serviço, inclusive. Procura por aí. Por que a benfeitora falou em coragem e interesse? Por que ela disse que não adianta desculpismos? Gente, tem um trecho lá no Evangelho de Mateus que diz assim: a cada um segundo as suas obras. A gente precisa mesmo destrinchar esse texto, esse trecho? Ou é fácil entender? E aquele outro? Peça por ti, ou melhor, faça por ti, e o céu te ajudará. Quando o moço rico foi atrás de Jesus, apaixonado por Jesus, né, encantado por Jesus, ai mestre, porque agora eu vou te seguir, eu vou fazer, vou acontecer, não sei o quê. Aí Jesus olha para a cara dele e diz assim: vende tudo o que tens, distribua aos pobres, carregue tu a tua cruz e me siga. Essa última parte é a melhor de todas. Carregue você a sua cruz. Eu não vou carregar nada. Cada qual com seus problemas.
Autodescobrimento não é brincadeira. Agora, nenhum de nós consegue efetivamente uma vida plena e consciente sem passar por ele, sem os desculpismos que a benfeitora colocou ali. Agora vamos embora, né? Olha lá. Roteiro de enfrentamento. Quando chegar no segundo slide depois desse aqui, eu sugiro que vocês tirem foto, viu? Se não quiserem pegar o livro para ler, porque é um roteiro mesmo. Primeira coisa que a benfeitora diz assim, ó: encare, vença os vícios sociais. Como ela chamou, vícios sociais. O primeiro deles, ela colocou muito mais, mas não dá para trazer tudo, obviamente. O primeiro deles, a mentira. Rapaz, tem gente que eu fico olhando para a cara da pessoa e pensando assim, não é possível que essa pessoa está dizendo isso, não. Porque mente numa naturalidade que você fica com a impressão assim, essa pessoa está me achando com cara de abestalhado. Mas fulano, foi você? Eu nem pisei aqui. Todo mundo aqui lembrou de um parente. Tomara que o parente não sejam vocês. Mas, sem brincadeira, em primeiro lugar, desconfie daquela pessoa que diz que não mente. Todos nós mentimos. Mas existem mentiras e mentiras. Algumas vezes a mentira que a gente conta é até para proteger alguém de alguma questão. Ou para omitir alguma informação que pode deixar a pessoa nervosa, chateada, enfim. Mas tem umas mentiras que, misericórdia. Eu conheço uma pessoa, não vou citar o nome, que ele pode estar assistindo na câmera ali, que ele chegou para a esposa e disse que ia trabalhar. Vou trabalhar, rodar, motorista de táxi. Vou rodar a noite toda para fazer o dinheiro, tal, não sei o quê. Pronto, vai trabalhar, tá bom. Saiu num dia de manhã, voltou no outro dia, no final da manhã. Rapaz, rodou, viu? Tá bom. Até então, o que é que ele estava fazendo? Trabalhando. Diria minha falecida avó materna, como Deus não gosta de nada mal feito. Este motorista de táxi, ele mentiu dizendo que ia trabalhar para, na verdade, ir para a festa de Santo Amaro, a lavagem de Santo Amaro. Quando chega lá em Santo Amaro, uma das primeiras pessoas que ele dá de cara, meu pai. A esposa desse cidadão é da minha família. Meu pai, como nessas situações ele não guarda a língua dentro da boca, chegou no meio do pé assim, ih, rapaz, o que é que fulano estava fazendo lá em Santo Amaro? Em Santo Amaro, que dia? Não, no dia tal. Rapaz. Quem mandou mentir? Maledicência. Eu não sei nem por que eu botei essa palavra aí, porque na casa espírita se tem uma coisa que não acontece, é maledicência. Isso eu tenho certeza absoluta. Que cai um raio aí fora se tem espírita maledicente. Ainda bem que hoje não é quarta-feira. Hoje não é quarta-feira. Está pensando o quê? A mentira já é feia. A maledicência é pior ainda.
Porque o maledicente, ele não tem compromisso absolutamente nenhum com a saúde mental da pessoa que está sendo objeto das suas ações. Hoje nós temos, a depender das circunstâncias, né, nós temos aí os artifícios legais, né, processo de lá, processo de cá, não sei o quê, danos morais, aquela coisa toda. E quando é só você e a pessoa, não tem uma testemunha? E a pessoa bate pé firme. E não adianta você discutir, porque o maledicente, ele não tem pena. Se puder cravar um punhal no seu peito, ele vai cravar e vai girar. Porque a maledicência visa destruir. Maledicência não ergue nada. Somos nós essas pessoas? Pelo amor de Deus. Pessimismo. Sabe aquele nosso parente, aquele nosso tio, aquela nossa tia, que você chega para a pessoa e diz assim: poxa, amanhã eu vou à praia. Aí a pessoa diz assim: ih, amanhã vai chover. Existem pessoas que baseiam as suas vidas nas ideias de pessimismo. Nada nunca vai dar certo. Aí mistura pessimismo com ansiedade, é uma confusão danada. Não adianta tentar, não vai funcionar. Se é para ter esse tipo de pensamento, é melhor não tentar mesmo. Agora perde muitas ocasiões, né? Perde muitas oportunidades. Às vezes aquilo que a gente acha mais difícil termina acontecendo, se nós nos permitirmos tentar. Agora, se eu fico sentado quietinho esperando as coisas acontecerem, aí é que nada acontece mesmo. A gente vai dizer: está vendo, eu não falei que não ia dar certo? Claro, não tentou. Vícios comportamentais. Aqui o negócio já começa a ficar mais danado. Repito, tem muito mais. Eu trouxe só 3 ali. Inveja. Inveja é uma maravilha. Porque o invejoso é aquela pessoa que desistiu de viver a sua própria vida para viver projetado na vida do outro. Não é que ele quer ter o que você tem. Ele quer ter o que é seu. É outra conversa. E isso vale para tudo. Reconhecimentos, modo de agir, companheiro e companheira, cuidado com os invejosos por aí. É a pessoa que simplesmente diz assim: eu não tenho, Ivan tem, eu quero de Ivan. E às vezes a gente está rodeado dessa gente sem saber. Talvez seja até bom a gente não saber mesmo, né? Mas isso vale também para que nós andemos reforçados nas nossas defesas. Nunca, jamais, em ocasião alguma, dispensem o benefício da prece. Reze, gente, pelo amor de Deus, reze. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo. Reze a si mesmo. Não vai fazer mal, com certeza. Mas deve fazer muito bem, porque ainda que não resolva os problemas, é o princípio da solução. Reze. Porque muitas vezes aquela pessoa que está ao nosso lado ali, toda solícita, toda, né? Não, cadê? Vambora, Ivan, não sei o quê. Às vezes ela é a invejosa. E você está ali convivendo com a naja do lado. Ciúme. É aquela galera que diz assim: ah, se não tiver ciúme é porque não gosta. Alguém aqui diz isso?
Que plateia maravilhosa! O ciúme é o tempero do amor. Até o dia que o ciúme vira posse e a posse vira feminicídio. Ciúme não é brincadeira. Se você não tem controle sobre esse sentimento, procure auxílio. Porque você também vai deixar de viver a sua vida para estar sempre pensando no que é que o outro está fazendo. Se está pensando em alguém, se não está. Passa um ator, uma atriz bonita lá na televisão, aí fica olhando se a pessoa está olhando, se não está. Pega o celular para ver o que é que está fazendo. Se passar uma Paula Oliveira, então misericórdia, aí desgramou tudo de vez. Cuidado, a gente leva na brincadeira, mas a coisa é séria. E pessoal, vamos lembrar, né? Nós somos livres, ou pelo menos deveríamos ser, para estarmos onde quiser e para também não estarmos onde não quisermos. Ah, mas eu continuo com fulano, com fulana, porque se eu terminar aí vai ser... Tá bom. No primeiro trimestre desse ano, saiu aí a estatística recentemente, primeiro trimestre de 2026, o número de feminicídios é o maior da série histórica no nosso país, que começa em 2015, ou seja, é progressão, não diminui não, só aumenta. Essa semana, salvo engano, foram 3 dos que foram noticiados, né? Onde é que começa essa história? No ciúme. Cuidado. Ódio. Eu não costumo ouvir as pessoas falarem em ódio. Eu fiquei preparando esse material, eu fiquei tentando lembrar da última vez que eu ouvi essa palavra sair pela boca de alguém e não consegui, graças a Deus. Mas é algo também que nós precisamos estar atentos e atentas. Quando a gente se coloca na condição de odiar alguém, não tenho a menor dúvida, nós estamos gravemente adoecidos. Ódio é você não gostar a ponto de cometer até alguma sandice, alguma loucura. Eu tenho ódio daquela pessoa, imagina só. Essas observações que a benfeitora nos traz, obviamente, elas têm a ideia de auxiliar a nossa caminhada no processo do autoconhecimento, do autodescobrimento. Mas isso, pelo fato de estarmos aqui em um roteiro, isso não significa que, obviamente, que vai ser igual para todo mundo. Há pessoas que vai ter mais facilidade, outras vão ter mais dificuldades, e assim acontece. Agora, pessoal, já pensou se a nossa vida fosse toda feita, se alguém aparecer dizendo que a vida foi toda feita de coisas fáceis? Há de se desconfiar, né? Nessa confusão que a gente vive. Mesmo as pessoas mais abastadas, que geralmente são as mais necessitadas emocionalmente falando. O último do roteiro. Vícios orgânicos / morais. Álcool, tabagismo, drogas alucinógenas, luxúria. Eu contei para vocês agora há pouco, quando eu decidi parar de beber. E uma coisa, gente, nesses meus 45 anos de vida, que eu não tenho a menor dúvida em relação ao álcool,
eu compartilho com vocês, o álcool, o vício no álcool, é o maior destruidor de famílias que existe. Porque na desculpa do álcool acontece tanta coisa. Muitas vezes é a porta de entrada para drogas ilícitas. Esses dias eu estava lembrando de um cidadão, isso já tem alguns anos, quando toda a rua de bairro popular tem aquela galera do sindicato, né? Catarina conhece como é lá. Aquela galera acorda às 5h30 da manhã, já senta lá para, né, tomar sua pitu, seu corote. E eu me recuso a olhar aquelas pessoas como bêbadas. São seres humanos, que têm ali as suas dificuldades. Então, em dada época, eu resolvi que pelo menos uma vez no mês, eu ia pegar aquela galera perto lá de casa e ia oferecer um café da manhã a eles. O café da manhã era só a desculpa, né? Porque ali eu fazia um momento de conversa, lia um trecho do Evangelho, dava a palavra para eles falarem sobre o que eles tivessem vontade de falar. Um deles uma vez chegou para mim e falou assim: você mudou muito. Aí eu disse: mudei? Ele mudou. Eu disse: por quê? Aí ele contou um fato que aconteceu há quase 20 anos, quando eu, ouvindo o relato de minha irmã e de uma das minhas primas, que elas foram assediadas pelo dono de um bar perto lá de casa, eu não contei conversa. Eu levantei, desci, descalço, sem camisa e fui atrás do cara. Quando chego no bar, até hoje, ele vende também coco verde. Está ele com um facão na mão, abrindo um coco. Vocês acham que eu vi algum facão? Lá fui eu, parecendo uma besta raivosa para cima do homem. O pessoal que estava bebendo, quando viu a confusão, levantou, vieram, me seguraram, aquele quieto acomoda, aquela coisa toda, passou. Esse cidadão contou essa história todinha. Aí ele fez assim: eu fui uma das pessoas que lhe segurou. Imagine. Você mudou muito. Aí eu já comecei a chorar, ele começa a chorar também. Eu nunca fui uma pessoa violenta, nunca. Agora existem coisas para mim que são inegociáveis, e aí a gente termina perdendo, principalmente na juventude, né? Eu devia ter 21, 22 anos. Principalmente em relação às mulheres. Se forem as minhas mulheres, então, pior ainda. Quando ele falou que eu mudei muito, eu fui lá atrás. Quando comecei a estudar a doutrina espírita em 2004. E comecei a estudar por causa de Medrado. Porque mandei uma pergunta para o programa que ele tinha na Band. É da época de vocês? Vocês já eram nascidos? E ele respondeu a pergunta. E aí eu pensei assim: pô, se esse cara sabe, eu também quero saber. E aí comecei a estudar. E fui empreendendo modificações na minha vida que às vezes a gente nem percebe, como eu não percebi. Até chegar alguém para mim e falar assim: você mudou muito. Uma pessoa viciada em álcool, mas que tem os seus momentos de lucidez, se a gente olhar bem. O tabagismo, né, o vício no cigarro, a minha avó já desencarnada, né, minha avó paterna, ela deixou de fumar 5 vezes, até conseguir efetivamente deixar de fumar. Pessoal, não tente. Aliás, não experimente. Tem uma frase interessantíssima de Paulo Coelho em uma das suas entrevistas, quando ele diz assim: o problema da droga é que a droga é boa.
Porque se a droga fosse ruim, a gente experimentava uma vez só e nunca mais ia querer saber. Alguém tem dúvida de que cigarro é uma droga? Está lá no maço, né? Causa efizema pulmonar, câncer disso, câncer daquilo, causa um monte de coisa. A pessoa olha e diz assim, não, é isso aqui que eu quero. Escolhas. Drogas alucinógenas. Eu acho que eu não preciso nem destrinchar isso aqui, né? Ou preciso? Eu preciso dizer que a gente deve manter distância de drogas alucinógenas? Embora existam pessoas... Outro dia uma pessoa estava me dizendo, não, porque de vez em quando eu como um brisadeiro. E eu, na minha ignorância, né? Eu disse, não, deve ser algum brigadeiro com algum chocolate diferente, né? Hoje é o dia do chocolate, né? Deve ser algum sabor que eu não conheço. E realmente era um sabor que eu não conhecia. É o brigadeiro de maconha. Brisadeiro. E a pessoa dizendo isso assim, na maior naturalidade do mundo. Eu disse, é mesmo, menina? Você... É. E aí eu não sei por que razão ela se sentiu à vontade para dizer, não, de vez em quando eu boto uma balinha também na boca e minha cabeça já entrando em parafuso, né? Balinha, que balinha, rapaz? Ai, ai. Cada qual que siga a sua vida da forma como melhor lhe for conveniente. Eu, Ivan César, estou fora. Não quero conversa. É o famoso canto da sereia. Lindo, maravilhoso, aquele canto que lhe hipnotiza e te leva para o abismo. Daí a pouco você está ali como está ali no Iguatemi, né? Na Vasco da Gama, aquela comunidade de pessoas que passam dia e noite consumindo drogas. Cuidado. A luxúria ou o excesso de sexo, pessoal, todo excesso é prejudicial. Vocês gostam de rúcula? Eu gosto, adoro. Eu estou comendo folha todo dia, acho que eu vou virar uma lagarta. E não é um pratinho não, é um pratão. Rúcula, alface, acelga, tal. Vocês gostam de rúcula, né? Tá bom. Vocês comem rúcula de manhã, de tarde, de noite, todos os dias? Não. Por quê? Porque se você passar a sua vida comendo apenas rúcula, você vai ficar desnutrido, desnutrida, você vai ter falta de vitamina, você não vai ter músculo para sustentar seu corpo, uma confusão danada. Mas rúcula é boa, certo? Mas não em excesso. Eu acho que eu me expliquei a respeito da luxúria. Cuidado com os vícios. Bora adiante. Sim, peraí, vocês tiraram foto disso aqui? Eu não vi nenhum celular levantado aí, viu? Posso tirar? Alguém falou, peraí, olha, estou vendo um celular ali, outro cá. Isso aí é para a gente lembrar, fica mais fácil, né? Já que ninguém larga celular para mais nada hoje, o povo vai tomar banho com o celular na mão. Aí é bom que já fica o lembrete. Vamos lá. O discernimento que o caracteriza, que caracteriza o autodescobrimento, é a sua luz acesa no imo, apontando-lhe rumo, apontando-lhe rumo, apontando rumo, porque muitas vezes a estrada está aqui, ó. A gente vai terminar a palestra, aí aqui no meio está o corredor para as pessoas passarem, ou seja, está claro que é para sair por aqui, certo? Mas vai ter gente saindo no meio das cadeiras. Apontar é uma coisa, eu seguir o que está apontado
é outra. Para o autodescobrimento ainda mais. Porque muitas vezes a gente já sabe onde devemos atacar, onde estamos necessitados. Aí fica naquela, é hoje, amanhã, segunda-feira, ano que vem. Aí chega no final do ano, porque 2027? Aí tem gente que bota lá na rede social, 2026 é o meu ano. Fez o que da vida, cara pálida? O mesmo que em 2025, 2024, 2023, 2022, e a culpa é do outro. O rumo está aí. Para a gente fechar, começa hoje e agora, aguardando que o tempo realize na cura o ciclo que investiste para que se te instalassem os distúrbios. Olha o que a benfeitora está dizendo aqui. Muitos de nós dizemos assim: agora eu vou emagrecer. Estou legislando em causa própria. Vou emagrecer. Aí começa a fazer uma dieta, começa a fazer academia. Com 30 dias, sobe na balança. E quer já ter perdido 10 quilos. Vem cá, minha gente, para a gente ter excesso de peso, foi assim em 30 dias? De 30 dias a gente saiu, sei lá, de 70 para 80 quilos? A não ser que tenha algum distúrbio mais importante, né? Porque para causar a dificuldade nós levamos anos. Aí na hora de resolver a gente quer que seja da noite para o dia. Porque senão não serve. É o nutricionista que não passou a dieta correta, é o personal que não está passando os exercícios como deve ser, é porque a pessoa que cozinha, a mãe, o pai, o marido, a mulher, quem quer que seja, não está fazendo a comida como deveria fazer. Ô pessoal, paciência. Paciência. As coisas vêm com o tempo que deve vir, desde que a gente trabalhe para que elas venham. Não vale fazer como Raul disse na sua música, né? Está lá sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. O processo de autoconhecimento, ele é difícil, ele é áspero, ele é doloroso, mas ele é necessário. Sabe quando a gente tem uma infecção grave e quando vai lá no médico, o médico diz assim, tem que tomar não sei quantas benzetacils. Nem sei se ainda tem benzetacil, né? Ainda tem? Tem? Eu nunca vi ninguém dizer que gosta de tomar benzetacil. Por que ninguém gosta? Porque dói. Dói, às vezes lhe deixa manco. Dói, mas resolve. Aqui vai ser a mesmíssima coisa. E talvez nós sintamos um tipo de dor pior do que a dor da benzetacil. A dor de reconhecer as nossas necessidades, mas que no final do caminho, nós poderemos olhar para trás e dizer assim, funcionou, deu certo. Espero vocês sexta-feira no Sintonia e que Jesus nos abençoe a todos. Oi, Ivan, muito obrigada. Excelente. Para mim foi, para vocês igualmente. Ivan é brilhante. E a condução do Cumbaiá, a partir de agora, será feita por nossa companheira Graça Laranjeira, que eu vou passar o microfone para ela. Boa noite, amigos. É o nosso momento de uma introspecção. Muito foi falado do nosso crescimento interior. E esse é o momento, nós, membros da Cidade da Luz, companheiros da Cidade da Luz, sermos luz
aceitando a presença e se conduzindo no estímulo do que você precisa e quer para conseguir caminhar a grande caminhada da vida. Vamos pedindo que estejam conosco os nossos espíritos que trabalham nesta casa, Dr. Bezerra, Frei Carlos, todos os médicos que trabalham no nosso ambiente, todos aqueles que vêm como os caboclos, os índios, todos que estão sempre no caminho do bem e que vêm nos ajudar passando por aqui, passando no Cumbaiá. Vem, Senhor, nos ajudar e cada um mentalmente orando vai desenvolvendo onde precisa de ajuda, mas deixando que a espiritualidade trabalhe. Vamos iniciando então a música do Cumbaiá e cada um vai abrindo em si mesmo seu pensamento de glória e de amor, percebendo essa luz maravilhosa que vai, nesse instante, nos ajudar nessa limpeza, nessa melhor iluminação espiritual. Vamos, companheiros. Podemos ficar de pé se quiser.
Agradecido pelas energias, agradecido pela presença de vocês. Muito obrigada por tudo. Gente, as flores serão distribuídas por Ivan e Graça. E nós vamos reservar umas flores para os familiares de Raimundo Caires e de Eliana Santana. Vou dar para vocês. Chega quem vem da batalha, chega quem quase caiu. Aqui ninguém anda sozinho, tem abraço que já surgiu. Tem sorriso abrindo porta, um lugar pra recomeçar. Põe o nome na memória, cê não vai mais esquecer. Quando o mundo te aperta e parece que acabou, Vem pra perto, vem pra perto. Aqui sempre cabe amor. Só